poderia fazer um comentário sobre o item 14 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item caridade para com os criminosos? E aí? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos, é muito importante para que a gente retire do nosso coração aquela ideia de que o nosso amor ele é condicional. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que eu vou amar porque elas são boas. Agora, aquele que cometeu erro, esse não merece meu amor. Esse não merece, porque ele é mau, ele faz o mal, então ele não merece a caridade. Então, se o amor é incondicional, ele não pode fazer acepção de pessoas. Porém, quando se fala de caridade para com os criminosos, é caridade verdadeira, não é o passar a mão na cabeça deles. A caridade com um criminoso é dar a ele a condição de se recuperar, mas que ele responda pelos crimes que ele tenha cometido. Eu não posso, a pretexto de defender a caridade com os criminosos, jogar um manto sobre todas as iniquidades que ele fez e não responsabilizá-lo criminalmente das coisas que ele realizou. Ele precisa responder criminalmente por aquilo que fez. Mas isso não me dá o direito de odiá-lo e, principalmente, de desejar a pena de morte, mesmo que ele tenha sido um indivíduo cruel. A percepção que a doutrina espírita tem, sempre a favor da vida, em qualquer faixa de idade, desde a concepção até a velhice, não nos permite advogar em favor da morte de ninguém. Então, mesmo que ele seja um criminoso, revel, cruel, sanguinário, a doutrina espírita nos aconselha, se ele está sendo assim, impede o contato com a sociedade, impede o contato dele com a sociedade, mas não precisa exterminar a pessoa, porque se a encarnação é para a mudança do indivíduo, tem que dar chance para que a pessoa possa se transformar. Então, não é lógico que a gente venha defender a bandeira do extermínio dos criminosos. Caridade para com os criminosos é olhar com misericórdia, entender que a alguns deles faltou algum tipo de esclarecimento, permitir com que eles tenham chance de se refazer, de se reintegrar na sociedade, mas enquadrá-los na legislação para que eles cumpram as penas referentes aos crimes que assim possam ter cometido. Caridade dentro do coração e lei para aqueles que tiverem cometido equívoco. A nossa sociedade, infelizmente, está cada vez mais julgadora, principalmente com as redes sociais. Então, sim, existem pessoas que cometem delitos graves, crimes até graves, de toda a natureza, né? E, muitas vezes, uma parcela da sociedade vai além do que a lei prevê como penalidade para aquela pessoa, porque a nossa lei criminal, ela já prevê quais são as penalidades para cada tipo de crime, cada tipo de delito. E a gente vai e acrescenta quando a gente, por exemplo, acaba com a imagem da pessoa, ofende, xinga, né? Cerca a pessoa na rua, tenta bater, tenta destruir, às vezes picha, né, o muro da casa da pessoa, enfim, aponta, xinga a pessoa. Tudo isso não é a proposta espírita, não é a proposta cristã. Se existe a lei, que a lei se cumpra, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, nós não devemos julgá-lo nem condená-los, porque muitas vezes os nossos crimes só somos diferentes deles porque ele foi descoberto e nós não. Né? Muitas vezes trazemos crimes da alma nessa ou noutra encarnação que não nos autorizam julgar alguém. Então, os espíritos colocam nesse capítulo que nós devemos fazer por esses que se chama de criminosos, dar a eles o socorro das nossas preces, as nossas orações. Tá? Continuam, sempre serão filhos de Deus.